Salve, turma boa! Semana de 15 a 22 de novembro de 2023. Acho que até agora, para novembro, essa é a aula mais importante, tá? Então fica até o final, porque até o último slide tem notícia importante. E depois eu falo da promoção dos livros, né? Explodindo o concurso no Brasil inteiro aí, municipais, e agora vem aí esse Enem unificado. Minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que em menos de 3 meses depois passa por uma nova enchente no Vale do Taguari e ainda não veio o período das grandes tempestades, né? Bom, vamos lá que tem muita coisa para falar. Bom, eu sempre gosto de deixar aqui os meus endereços no início e no fim, para você seguir a gente no Instagram, dá um like, faz um comentário, divulga o trabalho. Isso é muito importante para a gente conseguir produzir mais materiais, mais aulas extras. Já estou escrevendo o livro 16, mas assim, entendo que você tem aí pelo menos o segundo semestre de 2022. Ele vai servir tanto para as provas de começo de ano ou até as provas de metade do ano que vem, porque é sempre um ano de atualidades. Eu acho que você tem que estar com esse material em mãos aí, vai te ajudar, é só mandar um WhatsApp para mim. Eu vou fazer uma Black Friday aí, né? Na sexta-feira, com uma super promoção. Então, se você estiver vendo esse vídeo até sexta-feira, me manda uma mensagem que eu dou um super descontão para você aí, tá? Segue a gente, então curte, vamos lá. Para o seu controle, semana de 15 a 22 de novembro. Começamos com temas com o Brasil, já saiu daqui. Tudo que o presidente sanciona, a gente tem que trazer. E ele sancionou uma lei que autoriza a teleperícia, não é a telemedicina. Isso tem, principalmente o pessoal que vai prestar, muita gente presta INSS, né? É importante conhecer as novas leis, né? Então, ele alterou exatamente para diminuir a fila do INSS, né? Então a pessoa, no artigo 13, está lá no meio, que trata dos benefícios por incapacidade, a nova lei altera o número de 91, que passa a ser da seguinte forma: o exame médico pericial poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou análise documental, conforme situações e requisitos definidos em regulamento. E também o artigo 14, que permite o exame médico pericial de avaliação psicossocial de pessoa com deficiência, da psicossocial da deficiência de que trata, poderá também ser usado pela telemedicina. Essa é uma tentativa do governo de diminuir esta fila enorme. Hoje eu vi o Carlos Lupe, o ministro da Previdência Social, dizendo que a fila reduzirá para 30 dias o ano que vem. Um grave problema estrutural, as pessoas para se aposentar, doentes para conseguir aposentadoria, enfim. Aparecendo pouco. Notícia triste, mas quando eu recolhi esse slide, foi no dia 16, né? Estava em plenas chamas lá, mas no final de semana, no comecinho da semana, já choveu. Graças a Deus o fogo foi controlado, né? Mas olha o pico de incêndio no Pantanal, bateu todos os recordes agora em novembro de 2023, destruindo aí e matando animais. Esse bioma que é tão fantástico, porque ele reúne artigos do Cerrado, da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, dos Pampas, né, dos mangues. Infelizmente, mais uma tragédia ambiental aí no Pantanal. Há alguns anos nós tivemos lá também esse tipo de problema. Um outro infográfico. Acesso à internet no Brasil por pessoas de 10 anos ou mais. Obviamente que não quiseram aí avaliar, e nem é muito interessante, né, que essa criança com menos de 10 anos fique aí acessando a internet, porque precisa de muito cuidado dos pais, acompanhamento dos educadores e tal. E 98%
da população brasileira, né, cerca de 161 milhões de brasileiros, acessam a internet pelo celular. Depois vem a televisão, o que me deixa triste, porque eu queria que fosse o computador ou o tablet, para que as pessoas pudessem produzir conteúdos, assim como nós estamos fazendo aqui, mas acho que isso tem muito a ver com o streaming, né? Mas hoje, 84% da população brasileira tem acesso à internet, em alguns lugares 5G já, né? Muitos lugares com 5G aqui no Brasil. Então, um dado para a gente acompanhar, porque eu sempre digo que um dos temas que as provas têm pedido muito é o ChatGPT, o cara mandar o CEO embora, agora chamaram ele de volta, né? Tem aparecido muito em redação, em texto de português, então você está acompanhando todos os dados que envolvem essa revolução tecnológica, é fundamental na sua preparação. Olha aí, 1 em cada 10 brasileiros de 10 a 18 anos está com sobrepeso. O percentual de jovens com sobrepeso vinha aumentando desde 2013 e deu um salto na pandemia em todas as regiões do Brasil. 14% das crianças de 0 a 5 anos estão acima do peso, o que vai implicar lá na frente, segundo especialistas, em problemas como hipertensão, diabetes, né? Fora coisas mais graves. E aí, o que o coordenador da Fiocruz, que fez essa pesquisa é o consumo de ultraprocessados. Esses malditos salgadinhos aí, né, que a criançada adora. Parabéns ao município do Rio de Janeiro e ao estado do Sergipe, que já proíbem ultraprocessados em escolas públicas e escolas particulares, porque isso vicia, leva a sobrepeso e isso só faz mal à saúde física. E a saúde física afeta a saúde mental, né? Desde Platão já é dito isso. E, gente, é quase o dobro da América Latina e o triplo da média global, né? Não estou falando de gordofobia, eu estou falando de saúde pública, tá? Então, muito cuidado, porque não se trata disso. Se trata de pensar aí, né, se a pessoa está com a saúde em dia, tem um peso um pouco a mais, né? Eu não vejo motivos, não tem nem um preconceito estético, a minha família, todo mundo é fofinho. Bom, eu vou dividir em duas notícias, mas apareceu essa notícia, né? Comércio bilateral, BRICS, Mercosul, as razões porque o governo brasileiro acompanha de perto a eleição na Argentina, que já foi vencida pelo ultraliberal Javier Milei, né? Que criou muitas polêmicas ao longo, chamou o Papa de comunista, depois se desculpou, diz que vai fechar o Banco Central, que quer romper, uma ministra nomeada dele quer se afastar do Brasil e da China, que considera comunistas, né? O presidente Lula cumprimentou e deu sorte, né? Mas veja a parceria comercial. De janeiro a outubro desse ano, as exportações brasileiras para a Argentina somaram 14, quase 15 bilhões de dólares, né? Que é o maior parceiro do Brasil na América do Sul. Para comparação, esse valor é superior às exportações para o Oriente Médio e para a África. E, além disso, a Argentina responde 40% para a América do Sul, né? E quase 76% para o Mercosul. 73% daquilo que o Brasil exporta para o Mercosul. Rompendo, os argentinos vão perder com isso, é óbvio, porque quando você compra em dólar. E se você quer dolarizar a economia, você precisa de ter dólar dentro do Banco Central, em caixa. Senão, como é que vai fazer girar a economia? E um outro grave problema que Javier Milei tem é que ele tem a minoria da minoria, tanto na Câmara como no Senado. Vamos ver se
esses projetos dele, que ele tanto propagou ao longo da campanha, se ele vai realizar na posse no dia 10 de dezembro, né? Quais são, Diogo, os principais produtos exportados? Soja, acessórios de veículos, indústria, né? Energia elétrica, minério de ferro. E no Brasil a gente importa, no caso das importações, fica em quarto lugar, que mais vendem para o Brasil. O Brasil depende muito do trigo argentino, né? Da carne. Mercosul, tá na iminência de sair um acordo do Mercosul e União Europeia. Inclusive querem assinar esse acordo antes que o Milei tome posse. E o Milei falou que ia sair do Mercosul, né? Ele falou que deve ser eliminado. Ora, fortalecer esse bloco, Mercosul e União Europeia, será o maior bloco econômico do mundo. BRICS, a Argentina acabou de ser convidada, junto com Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Mas ele diz também que não quer entrar nos BRICS. Bom, vamos ver como é que ele vai se desenhar. Mas, lógico, mais gente ingressando nos BRICS também fortalece o banco dos BRICS e gera mais financiamento para os países em desenvolvimento, ou o chamado Conesul. Gente, tudo isso é especulação. Ele toma posse dia 10 de dezembro, né? É quando a Argentina acabou com a sua ditadura militar, lá em 83. Aí a gente vai ter que analisar. Olha, o Milei tomou essa atitude, Milei, e aí eu venho aqui na aula. Mas é isso que está preocupando o Brasil. O Brasil está quieto, não está falando nada, né? O Haddad nem quis falar nada, mas é uma questão bem séria aí. No dia da Consciência Negra, que foi no dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi, o Brasil, o governo anunciou um pacote da igualdade racial, né? E medidas. O pacote política nacional ambiental para a população quilombola, 5 quilombos novos também foram instituídos, né? Ações afirmativas, investimento de 9 milhões para pessoas negras, indígenas, ciganas, o trabalho sobre comunicação antirracista. Na área da chamada vida digna, o pacote inclui parceria com o Ministério e a Unicef sobre a infância antirracista. Há também cooperação do Brasil Sem Fome, reconhece o hip hop como referência cultural, uma parceria com as universidades para oferecer apoio psicossocial a famílias vítimas de violência e projetos de valorização da cultura africana dentro do eixo memória e reparação, porque é através do conhecimento histórico da memória que nós vamos derrubar esse racismo estrutural que marca a nossa sociedade. Bom, vamos para as manchetes. Rebelde que deixou família percorreu 15 quilômetros a pé e será a primeira santa da Argentina. O Papa Francisco o entusiasta da mamantula, ela que saía pregando pela Argentina a fé cristã, ela foi canonizada, né, pelo Papa XVI, Bento XVI, que também é argentino, e que reatou as reações com Milei aí, disse que vai visitar a Argentina e tal, e saiu a primeira santa da Argentina. Nós já temos, né? A nossa Madre Teresa, né? Mandulce, desculpa. Acesso à internet cresce no Brasil e chega a 84%. Já tinha dado esse dado para vocês, né? Da população brasileira, né? Então, nos mais ricos chega a 100%, DIE 69%. 16% compartilham com vizinhos. 5 países pedem ao Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal independente, existe a Corte Penal Internacional, que é ligada à ONU, e existe o TPI, que foi criado junto do Estatuto de Roma, lá em 98. Para o promotor, que é o cara que faz a investigação, levar ao tribunal, que tem 18 juízes, a situação de palestinos em Gaza e Cisjordânia. Os 5 países que querem condenar e que haja uma investigação, lembrando que o TPI sempre julga pessoas, e a Corte
ligado à ONU julga países. São África do Sul, Bangladesh, Bolívia, Comores e Djibouti. Brasil, vamos ver o que vai dar. Todos os analistas acham que a guerra está no seu começo. Brasil liderou a produtividade agropecuária mundial entre 187 países. Isso foi de 2000 a 2019. Então, produtividade agrícola elevada vai manter balança robusta nos próximos anos. Então, um país que liderou a produção aí nesse período. Centenas de pessoas deixam o maior hospital da faixa de Gaza, o Al-Shifa. Autoridades do governo de Gaza, controlado pelo Hamas, disseram que militares ordenaram a evacuação. Parece que 100 pessoas ficaram lá que não conseguem sair, porque, infelizmente, o Hamas usava o hospital como escudo humano. Ainda uma rapidinha sobre, depois vamos falar de coisas mais importantes de lá, né? O Itamaraty fechou uma segunda lista e entregou ao Egito com 86 nomes. Nesse caso, são palestinos que moram em Gaza, mas que têm um passaporte brasileiro ou são parentes de brasileiros. Não há prazo para a saída deles, porque existem pessoas de outros países que não saíram ainda, mas que agora devem sair, né? Coreia do Norte conseguiu colocar seu primeiro satélite espião em órbita, com a ajuda da Rússia. Isso foi ontem que saiu essa notícia, e hoje já veio a denúncia dos Estados Unidos, do Japão, por essa ação da Coreia do Norte. Há aqui uma específica de São Paulo, mas que é a cara do Brasil. O número de medidas protetivas concedidas pela Justiça aumenta 23% em 2023. Foram 75 mil medidas protetivas aí contra violência contra mulheres. Eu tenho tocado nesse assunto. Neve, ratos, bombas, Ucrânia se prepara para o segundo inverno da guerra. Soldados relatam que eles vão para o bunker, porque a temperatura fica abaixo de zero, e aí no bunker fica 20. Mas aí você tem o quê? Né? Ratos, doenças, porque eles têm que se esconder dos bombardeios russos que continuam. O governo assinou uma portaria para tomar os quilombos patrimônio cultural do Brasil, também no pacote aí lá da igualdade racial que eu falei, né? Seguimos para as internacionais. Mais um presidente aí, ó. A Justiça da França emitiu uma ordem de detenção internacional contra o presidente Bashar al-Assad, acusado de cumplicidade em crimes contra a humanidade pelos ataques executados em 2013 na Síria. Anunciaram os denunciantes dessa quarta-feira. Então, casos de ataques de gás sarin que deixaram mais de 1.000 mortos em agosto de 2003. Essa guerra da Síria se arrasta desde 2011 e o regime sírio não é só na França, na Alemanha também, né? Então Bashar al-Assad é um daqueles que não consegue mais viajar muito aí pelo mundo, né? Então, lá dentro da Síria, é óbvio que essa decisão não pode ser cumprida, né? Essa decisão constitui um precedente judicial histórico e é uma nova vitória para as vítimas e suas famílias aí, até que a Síria chegue a uma paz. São as ditaduras, os autocratas, né, que ainda permanecem no mundo, em casos como a Nicarágua, Venezuela, não porque China, Rússia, Belarus, golpes militares na África, a democracia não é o melhor dos regimes, nós sabemos que ela gera contradições, todavia é o melhor que nós temos aí. Espanha, socialistas se unem a separatistas catalães e elegem Pedro Sánchez, né? Então, depois de 4 meses,
ele conseguiu se juntar a essa minoria da Catalunha, onde fica Barcelona, que é a região mais rica, e pegando aí conseguiu 179 votos, maioria, e se elegeu primeiro-ministro da Espanha. Isto gerou uma onda de mais de 15 dias de protestos contra o Pedro Sánchez, porque ele estaria alimentando este desejo da Catalunha de se tornar independente da Espanha, coisa que o resto da Espanha abomina e morre de medo, porque lá é uma região muito rica. Então, provas adoram protestos e eleições. Então, fiquem atentos. Muito bem. Milei diz que vai controlar o primeiro discurso dele, depois que ele se elegeu. Né? Já levantei todas as polêmicas envolvendo o Brasil. Né? Diz que vai controlar a inflação em 18 a 24 meses, já teve com Alberto Fernandes, né? Confirmou que vai fechar o Banco Central. Ele surpreendentemente venceu por uma ampla vantagem de 55 a 44, né? As pesquisas não davam essa diferença. Entendo que venceu muito com a população jovem, um voto de protesto contra a inflação de 140%, né? Mas eu repito, tudo isso pode ser um discurso de campanha, pode ser uma fala de uma transição. Temos que realmente observar o que ele vai fazer quando tomar posse. Se vai se afastar do Brasil, se vai se afastar da China, se não vai entrar nos BRICS, se vai sair do Mercosul, se vai dolarizar a economia, se vai fechar o Banco Central, se vai privatizar as estatais de petróleo, como ele prometeu. Enfim, a redução de ministério que ele promete também, né? Vamos ver aí o problema eu não estou discutindo o projeto dele econômico, estou falando como ele agia durante a campanha, né? Em falas muito agressivas. Foi uma campanha muito violenta que a Argentina vivenciou. O que pode acontecer, que a gente, aula passada, aí pessoal, não é só um like, não é só curtir, ajuda a gente, assiste às aulas anteriores. O Conselho de Segurança aprovou uma resolução condenando os dois lados por atacarem civis nessa guerra que envolve Israel e a faixa de Gaza, que tem um capítulo super importante, não sai daí, né? Hoje eu não vou passar muito dos 40 não, minutos, tá? E aí, o que os analistas incluem, né? Pensam, né? Há possíveis consequências de caráter moral a não adotar as medidas exigidas pela resolução, como pausa humanitária e garantir a proteção de crianças. Israel entra em descumprimento internacional. Já o Hamas pode ser taxado como um grupo terrorista. Então essa é a avaliação. É muito cedo, porque faz uma semana que essa resolução foi aprovada. Temos uma notícia bombástica que saiu ontem à noite, hoje de manhã, sobre essa guerra, né? Agora, a julgar o que os países vão fazer. Eu repito, é muito delicado. Quem gosta muito de sanção econômica, você sabe disso, é os Estados Unidos. Impõe contra Cuba, impõe contra a Rússia, contra a Venezuela, contra o Irã. Né? Mas por que será que não impõe contra Israel? Porque o dono do sistema financeiro norte-americano são judeus que vivem lá em Nova York. Então, os Estados Unidos é um aliado tradicional de Israel, envia verbas anuais, bilionárias, para o exército israelense. Então, eu não vejo aí retaliação por parte dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Isso me preocupa muito. Nós sabemos que a guerra, né, a Autoridade Nacional Palestina é composta por dois territórios. A faixa de Gaza, onde está o Hamas, e a Cisjordânia,
que é o território maior, né, que é governado pelo Al-Fatah, que é um outro partido, e lá onde está a sede da Autoridade Nacional Palestina, que entra em divergência com o Hamas e tem o Muhammad Abbas, o seu líder. O que ocorre na Cisjordânia? Lá não está um mar de rosas. O problema é que Israel só vai acabar com a guerra, isso é fato, é a declaração oficial do governo até agora, quando extinguir o Hamas da faixa de Gaza. Extinguir do mundo ele não vai, porque o chefe do Hamas está no Catar e Israel não vai bombardear o Catar. Né? Bom, aí o que está acontecendo? Olha esse número. Lá na Cisjordânia, onde Israel não está bombardeando, mas existem confrontos entre judeus, era um território para ser dos palestinos. Foi assim acordado em 47 e 48, quando se criou os dois estados, que é a solução mais razoável para esse problema. Só que Israel descumpre até mesmo uma ordem da ONU, construindo assentamentos, como se fossem bairros inteiros dentro da Cisjordânia, com um projeto futuro de dizer que ali, naquele território, tem mais judeus do que palestinos, e que, portanto, deve pertencer a Israel. Esse é o grande projeto a longo prazo, principalmente da direita que governa Israel. E agora, o próprio ministro do governo Netanyahu está estimulando a população, tudo bem, pessoas que já serviram, mas lembrando que em Israel mulheres e homens são obrigados a servir ao exército, que se armem para eventuais conflitos lá na Cisjordânia também. E mais de 236 mil pessoas solicitaram licenças de porte de arma desde o dia 7 de setembro, né? 7 de outubro. Guerra aí produzida pelo ataque do Hamas. Mas quem conduz a guerra hoje é Israel. Né? A Israel autorizou, então veja, é a islamofobia, que pode replicar em outras partes do mundo, né? E aí também vem o antissemitismo, aqui é a luta contra os judeus. Então, islamofobia é a luta contra o povo islâmico, né? Da religião islâmica. Antissemita é o cara que não gosta dos judeus. E aí o cara lá na Cisjordânia, que não está envolvido diretamente com bombardeios, armando a população. Ou seja, é escalar a guerra. Por isso que eu falo, a Atualidades é assim, e esse grande projeto do Vencendo Concursos, que me permite com aulas semanais, gratuitas para vocês, aí não só da minha disciplina, se você entrar no canal Vencendo Concursos, é simples. Clique em vídeos e vai descendo. Você vai vendo toda semana tem uma aula de atualidades. Não só aula de atualidades, de português, tem análise de edital, enfim, um grande conteúdo dentro do Vencendo Concursos que há enfim, eu fico super feliz quando eu vejo mais seguidores, alunos entrando em contato com a gente, conhecendo o curso e a assinatura aí do Vencendo, né? E lá você vai ter acesso a essas aulas para entender esse debate que eu estou travando aí. Israel, antes da medida anunciada ontem, já tinha autorizado a entrada de combustível, porque qual é a palavra que define o estado da saúde pública das pessoas que vivem na faixa de Gaza hoje? Colapso. Eu vi isso num jornal, um professor de Relações Internacionais dizendo, olha, colapso. Colapsou tudo. Colapsou saúde pública, colapsou moradia, colapsou água, colapsou energia, colapsou toda a situação humanitária mínima prevista pelos direitos humanos, não estão se realizando, se contemplando dentro da faixa de Gaza. E aí Israel autorizou a entrada de combustível. Pois bem, filé mignon da aula de hoje. Filé mignon da aula de hoje.
Aqui acho que eu consigo ficar pequenininho. Finalmente, um acordo foi fechado, mediado pelo Catar e pelo Biden. Vou ler toda a notícia com você, porque é uma etapa da guerra. Eu definiria a guerra em 4 etapas até agora. Primeira etapa, o ataque do Hamas. Segunda etapa, os bombardeios feitos de Israel à faixa de Gaza. Terceira etapa, a invasão terrestre, né, onde Israel vem travando aí avanços, mas não dominou toda a faixa de Gaza. E agora a quarta etapa da guerra, que não põe fim à guerra. É um acordo temporário, é uma trégua. Então, Israel assinou um acordo com Hamas para a libertação de reféns sequestrados pelo grupo lá em 7 de outubro. Então, não é o final da guerra. Então, 50 reféns dos 240 que estão lá, inclusive crianças, serão trocados por 150 palestinos que estão presos, né? Muitas vezes mulheres acusadas de esfaquear judeus, ou muitas vezes simplesmente porque palestinos apredejavam aí israelenses, eram presos. O acordo, então, visa a libertação de 50 mulheres e crianças. O governo de Israel não anunciou o nome, porque isso está previsto para amanhã acontecer, né? Então, está anunciado o acordo. Hoje, quarta-feira, quando eu estou gravando, 18 horas, 19 horas, está anunciado. Se esse acordo não se cumprir, a gente vem aqui e dá mais um capítulo, e por isso é importante acompanhar todas as aulas. A expectativa é que a pausa dure 4 dias, com libertação de 10 ou 12 reféns israelenses por dia de trégua. O plano inclui a libertação pelo Hamas de 30 crianças, 8 mães e mais 12 mulheres, segundo o oficial israelense. E há chances de mais trocas. Ocorre que, infelizmente, eu tenho que usar esse termo, a grande arma que o Hamas tem para se defender, e é cruel ter que falar isso, são os reféns. Que eu acho um absurdo, mas também acho um absurdo israelense prender palestinos por simples discordâncias religiosas. Há de se discordar, há de se respeitar. Então, como é que será o acordo? O Hamas entregará os reféns à Cruz Vermelha, a organização vai transferir para as Forças Armadas de Israel, então não vai ser entregue direto para o Exército de Israel, né? Os militares os levarão a centros médicos, lógico, assim como aconteceu também com aqueles que vieram de lá e chegaram no Brasil. Na sequência, autoridades decidirão se eles poderão ser interrogados, né? Por fim, será iniciado o processo de inquérito e investigação. Óbvio que o que Israel quer é obter informação sobre onde é que eles estavam, como é que eram os túneis, né? Como é que foram tratados, quantas pessoas têm, estão matando outros reféns, onde possivelmente estariam esses reféns para ser libertados e tal. Mas como todo mundo falou, um avanço aí nesses quase 2 meses um mês e meio de guerra, né? E eu repito, está longe de ser o fim da guerra, porque para Benjamin Netanyahu o fim da guerra se dará quando ele extinguir o Hamas da faixa de Gaza. E o que acontecerá com a faixa de Gaza? Quem controlará? Né? Como será a reconstrução? Né? Bom, não sai daí, tá? Mas essa é a grande notícia que eu entendo aí dessa semana, tá, pessoal? Até já coloquei
formulei uma questão para o livro 16, que eu vou, agora só vou terminá-lo no final do ano, porque aí eu completo um quadro de livros com 100 questões ou mais no final do ano. Diogo, eu estou super interessado nas suas apostilas, porque eu chamo de apostila, livro, que eu faço a pergunta, uma resposta e depois uma página de comentário. 50 de Brasil e 50 de mundo. Quem já vem comprando, eu mantenho o preço, que o cara vai pegar um exemplar só, R$ 25. Eu não aumento desde 2021. Vocês não imaginam o trabalho que dá a fazer. Eu consigo fazer, tem dia, ontem eu não consegui fazer nenhuma. Hoje eu fiz 3, que tinha bastante notícia, né? Que podem virar questões de concursos públicos. São questões inéditas, comentadas, que complementam a sua preparação. A preparação é com aula, videoaula, com o PDF para quem é assinante e fazendo exercícios. É assim que a gente obtém um bom desempenho em concurso público. Não dá para ficar com uma etapa só. Aproveita que existe esse material que está aí, ó. Vou mostrar para vocês uma arte que eu fiz e aí eu falo, olha lá, o livro 10, de fevereiro a abril, tem 120 questões, porque eu fiquei mais tempo, né? O livro 11, de abril a maio, o livro 12, temas de maio a junho. Eu fui definindo assim, por meses, até para facilitar para você estudar. Porque eu já não estava fazendo um livro grande com 500 páginas, aí isso assusta o aluno vai estudando aos poucos, né? Temos o livro 13, de junho a julho, aí esses 3 eu acho que quem tem atualidades não são imprescindíveis, é fundamental, isso, e esses 3 vão valer sim até julho do ano que vem, para as provas que tiverem a disciplina atualidades, né? Então, aí o livro 14 com temas de julho a 30 de agosto, o livro 15 foi o que eu lancei no dia 15 de outubro aí, tá? Então demorei 45 dias, então já estourou um mês e eu não cheguei a 100 questões e aí pretendo lançar dia 15 de dezembro, aí ficam os 2 últimos meses, porque depois do dia 15 poucas notícias. Diogo, estou super interessado, como é que eu faço para conhecer esse material? Simples assim, manda uma mensagem para o meu WhatsApp, né? A gente, é só me procurar no WhatsApp por esse número aí, 11 9982 1413, e mandar a mensagem que se eu estiver gravando aula, mas eu não tiro férias, eu fico aqui em São Paulo, em casa, eu sou caseiro pra caramba. Então é só mandar uma mensagem, seguir a gente lá no Instagram, porque lá eu anuncio quando a aula sobe no canal do Vencendo Concursos, tá? Tem o canal do YouTube com algumas outras aulas a mais, mas basicamente são as aulas que estão aqui no canal do Vencendo. Aqui eu deixo, se você está conhecendo Vencendo Concurso, porque entrou no YouTube, viu uma aula minha, aí você tem que, a minha sugestão é, entre no canal do Vencendo Concursos, lá no YouTube, e é tudo junto, né? E você vai clicar em vídeos e vai ver aí os editais, ou no próprio site do Vencendo Concursos, que tem aí a descrição da assinatura Premium, com um precinho bacana para vocês. Olha, pessoal, aula muito importante, eleição na Argentina, esse cessar-fogo, uma etapa fundamental aí da guerra entre Israel e o Hamas. Guardem com carinho essa aula aí na sua estrutura de estudo, porque, olha, é tema fortíssimo, são temas fortíssimos para as próximas provas de atualidades. Eu agradeço, falei que não ia passar muito dos 40, mas acabei chegando aos 40 minutos. Dia 29, quarta-feira que vem, ainda novembro, estaremos aqui com os temas da semana de 22 a 29. Muito obrigado por ficar com a gente. Dá uma curtida, dá um like. Isso é fundamental para a gente conseguir atingir mais pessoas. Divulga o trabalho da gente, por favor. É um ajudando o outro nessa reciprocidade chamada educação. Turma boa, até a semana que vem. Um forte abraço.
Eu sou Diogo Silva, professor de História, Geopolítica, Geografia, Atualidades, né? E vem se juntar ao Vencendo Concursos. Tchau, tchau. Até dia 29.